Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. O convite você já sabe. Chegou o dia que a gente reserva para conferir o que foi notícia durante a semana no Brasil e no mundo. Preparados? Então vamos juntos. Mais de 140 mil empregos com carteira assinada foram criados no país em julho. O levantamento foi feito pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Vamos ver. No mês passado, foram mais de 1.883.000 contratações no Brasil e 1.740.000 demissões. Com o resultado, o país teve um saldo positivo de 142.702 vagas de trabalho com carteira assinada em julho. Segundo o CAGED, esse foi o 7º mês seguido de expansão no indicador. Ou seja, todas as variações mensais em 2023, até o momento, foram positivas. No acumulado do ano, o saldo foi de mais de 1.166.000 empregos, resultado obtido pela diferença entre 13.817.000 admissões e 12.651.000 desligamentos. Em julho, 5 grandes grupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos, com destaque para o setor de serviços, que teve maior influência. Na outra ponta, a agropecuária cresceu menos no período. Já por região, o Sudeste teve maior destaque no período, com mais de 70 mil vagas no mês, seguido pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Norte e Sul. E 25 estados e o Distrito Federal tiveram expansão. São Paulo foi a unidade federativa com maior crescimento e o Rio Grande do Sul teve retração. E o número de pedidos de seguro-desemprego cresceu e atingiu o maior nível no ano desde 2020. Segundo o Conselho Regional de Economia da 2ª Região, o aumento está ligado ao maior número de trabalhadores com carteira assinada. O seguro-desemprego é um benefício que oferece assistência financeira temporária ao trabalhador com carteira assinada, que foi demitido sem justa causa. De acordo com o painel de informações do seguro-desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego, nos 7 primeiros meses deste ano, foram feitos cerca de 2.250.000 pedidos de seguro-desemprego. O número é o maior para o período desde 2020, quando foram registrados 2.290.000 pedidos. O resultado do período de 7 meses deste ano também é 7,5% maior do que no ano passado. O benefício é pago ao trabalhador desempregado que não tem renda própria. O valor varia de 3 a 5 parcelas, de R$ 1.320 a R$ 2.230, dependendo do tempo de trabalho com carteira assinada. Para o Conselho Regional de Economia, o crescimento aconteceu porque há mais trabalhadores formais, nível que começou a se normalizar no final de 2022. Com isso, o aumento dos pedidos de seguro-desemprego pode continuar, já que quanto maior o número de pessoas com carteira assinada, maior tende a ser o número de pedidos de seguro-desemprego. Segundo o Conselho, não significa que haja maior desemprego obrigatoriamente. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingia 8% da população no segundo trimestre de 2023. De acordo com dados do IBGE, é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. A inflação do aluguel caiu pelo 5º mês seguido. Com isso, os contratos que vencem agora, em setembro, seguem sem reajuste. Mais uma vez, o Índice Nacional de Preços Mercado, que é o responsável pelo reajuste da maioria dos contratos de aluguel no Brasil, manteve a trajetória de queda e recuou 0,14% em agosto. Com o resultado, as locações atreladas ao IGPM com vencimento em setembro seguem sem reajuste. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, negativo desde abril, o indicador acumula queda de 7,2% nos últimos 12 meses. A sequência de 5 baixas do IGPM não era observada na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, bem como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. Por isso, a variação é diferente da apresentada pela inflação oficial, que calcula os preços com base em uma cesta de bens determinada para famílias com renda de até 40 salários mínimos.
A FGV avalia que a queda foi influenciada pelos produtos agropecuários e industriais. Apesar de não haver nenhum registro de interferência nos voos no Brasil com relação ao uso de aparelhos celulares dentro da aeronave, ainda é necessário ativar o modo avião durante os voos. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, ao habilitar esse recurso no aparelho, todos os outros são desativados, como dados móveis, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS, e impede que haja interferências nas aeronaves. Os celulares mais recentes têm conexões que usam ondas eletromagnéticas para a troca de informações, e essas tecnologias podem afetar os equipamentos de alguns aviões. A principal fonte de interferência eletromagnética no avião é a transmissão intencional, e quando o telefone está no modo avião, o risco é eliminado. Ou seja, a comunicação do piloto com radares e navegação não é prejudicada. Antigamente, o modo avião era muito preciso e os fabricantes não tinham total confiança de que as funções de comunicação de fato estavam totalmente isoladas. Mas nos últimos anos, isso mudou. Hoje se confia em deixar o telefone neste modo, em que não se pode comunicar, mas é possível utilizar para outras funções, como vídeos, música, jogos, etc. Uma vantagem do modo avião ligado é que o seu celular não ficará buscando pelas antenas das operadoras durante o voo, o que ajuda a economizar a bateria. Segundo a ANAC, no caso de transporte comercial de passageiros, todas as aeronaves são certificadas, inclusive quanto à interferência de sinais eletromagnéticos. O órgão explica que durante a certificação, os aviões são submetidos a extensos testes para determinar se eles atingem um nível aceitado quanto à interferência desses sinais em diferentes fases do voo. Esse nível mínimo tem evoluído ao longo do tempo e é definido por fóruns internacionais. Especialistas do setor explicam que o risco de interferência existe e que varia de acordo com a aeronave. Em Boeings 7879 Dreamliner, por exemplo, um dos aviões comerciais mais avançados da atualidade, a interferência é nula. As aeronaves de modelo A320 também não são afetadas quando testadas com interferências nas transmissões intencionais nas frequências de Wi-Fi, Bluetooth, NFC e GPS. E ainda segundo a Anatel, até o presente momento, não há registro de interferência nos voos no Brasil causado por aparelhos celulares dentro da aeronave. E por falar em voos, a partir do final deste mês de setembro, uma nova companhia aérea vai operar no Brasil com voos low cost. Pois é, essa companhia promete vender passagens quase pela metade do preço médio das empresas tradicionais. Fundada em setembro do ano passado e atuante em 15 países, a Arajet deve operar voos de São Paulo a Santo Domingo, na República Dominicana, 3 vezes por semana. De acordo com a companhia, o objetivo é operar em 22 destinos de 15 países diferentes, com 138 conexões até o fim do ano. Ao desembarcar em Santo Domingo, os passageiros poderão pegar um ônibus rumo a Punta Cana, também na República Dominicana. E de lá, poderão seguir viagem para outros países. Os voos devem partir do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às segundas, quartas e sextas-feiras, e custar, em média, $475, que é cerca de R$ 2.300, ida e volta. Como já acontece em outras companhias low cost, há custos extras que os clientes terão de pagar. A bagagem de mão, por exemplo, será entre $50 e $80, entre R$200 e R$400. Já para despachar mais 100 ou quase R$500. Os lanches também serão vendidos por comissários de bordo a preços acessíveis. Atualmente, 6 companhias aéreas low cost operam em aeroportos brasileiros, oferecendo principalmente voos internacionais. No caso da Arajet, as aeronaves utilizadas serão do modelo Boeing 737 MAX 8, que tem 189 assentos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o poder do riso. Pois é, um novo estudo brasileiro descobre que rir faz bem à saúde do coração. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. O número de cursos e instituições EAD aumentaram ao longo dos anos aqui no Brasil. Isso inclui graduação, pós-graduação, ensino técnico, capacitações e até mesmo nível básico. Entre 2011 e 2021, o número de estudantes na modalidade de educação à distância aumentou 474%, de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Ministério da Educação. Com tamanha responsabilidade associada ao papel desempenhado na educação dos brasileiros, prezar pela excelência e pela constante inovação no aprendizado são elementos fundamentais para as instituições. Um dos principais pontos para essa transformação é a junção de educação e tecnologia, e isso pode ser visto desde os ambientes físicos, devidamente equipados, até os espaços digitais, como laboratórios virtuais, bibliotecas, portal do aluno e o app. Para assegurar que graduandos não tenham interferências na jornada acadêmica, as universidades patrocinam a navegação no app. Assim, os usuários do aplicativo conseguem acessar todos os conteúdos das disciplinas, atividades, avaliações, aulas, masterclass e serviços administrativos e financeiros, sem que o pacote de dados seja consumido. Além disso, as instituições oferecem diversos tipos de bolsas de estudo. Entre as opções estão o uso da nota do Exame Nacional de Ensino Médio. O valor obtido na avaliação é revertido em desconto. E o ingresso por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Também é possível aderir a diferentes promoções realizadas pelas universidades durante o ano. E agora vamos de destaque internacional, ou melhor, vamos olhar além do planeta Terra. O robô indiano, que está explorando o Polo Sul da Lua, confirmou ter encontrado a presença de oxigênio, enxofre, entre outras substâncias. A Índia conseguiu um grande feito com seu programa espacial. Vamos conferir. Na semana passada, a Índia se tornou o primeiro país a pousar uma nave perto do Polo Sul lunar e a quarta nação a concretizar uma alunissagem. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial informou em um comunicado que o instrumento de espectroscopia de decomposição induzida por laser a bordo do rover Chandrayaan-3 fez as primeiras medições da composição dos elementos da superfície lunar perto do Polo Sul. Essa análise confirmou a presença de enxofre na região, algo que não era viável com os instrumentos a bordo dos orbitadores. Também foram confirmadas a presença de alumínio, cálcio, ferro, cromo e titânio na superfície lunar. Outras medições mostraram a presença de manganês, silício e oxigênio. O robô Pragyan, com 6 rodas e movido por energia solar, vai percorrer o Polo Sul e transmitir imagens e dados científicos ao longo de 2 semanas. A Índia trabalha para alcançar as conquistas de outros programas espaciais com um custo muito inferior. A missão Chandrayaan-3 foi lançada há mais de um mês e o pouso no Polo Sul da Lua aconteceu na semana passada, poucos dias após um acidente com uma nave russa na mesma região. E por falar em tecnologia, na cidade norte-americana de São Francisco, já é possível pegar táxis sem motorista. A advogada Catherine Allen testa os táxis autônomos da Waymo voluntariamente desde 2021. No início, sempre encontrava a bordo um funcionário da Alphabet, controladora do Google, para assumir o volante se necessário. Mais uma noite, há alguns meses, o carro chegou vazio. Sempre me senti mais segura nesses carros do que com motoristas humanos, o que tem sido um pouco estranho porque acho que a sensação de falta de segurança vem de simplesmente não ter esse humano lá, de não ter comunicação direta. Mas o carro dirige dentro do limite de velocidade o tempo todo e é muito cauteloso, às vezes até demais. Geralmente também dá espaço para os ciclistas que vi. Os táxis robôs dividem opiniões. Os ambientalistas acreditam que perpetuam o reinado do carro individual. As associações de pessoas com deficiência não os encontram adaptados às suas necessidades. E os sindicatos temem a perda de empregos. Mas outros os consideram positivos. Outra frota de veículos autônomos é operada pela Cruise, propriedade da General Motors. Recentemente, ambos receberam permissão de um regulador da Califórnia para operar o dia inteiro, todos os dias, em toda a cidade, exceto rodovias.
O veículo chamado Percussion chegou rapidamente. Mas em vez de pegar a rota que chegaria ao supermercado em menos de 5 minutos, ele fez um longo desvio sem explicação. A gente vai para a escola da minha filha. Então, a partir do momento em que vi os táxis autônomos pela primeira vez nas ruas, meu pensamento foi: isso vai ser ótimo para levar minha filha e seus amigos para a escola. Não teremos que ter uma grande agenda de carona entre todos os pais. Acho que tudo será automatizado para nós algum dia, mas ainda não estamos lá. Até o momento, a maioria das ocorrências registradas aconteceu com veículos parados na via, bloqueando o trânsito. No entanto, as autoridades pediram que a Cruise reduzisse pela metade a frota em São Francisco para 50 carros ativos durante o dia e 150 à noite, enquanto são investigadas 2 colisões ocorridas na semana passada, incluindo uma com um caminhão de bombeiros. Que rir pode fazer bem à saúde, isso praticamente a gente já sabe, afinal é o que a gente se sente bem quando dá uma bela gargalhada. Mas uma pesquisa feita por cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre demonstrou que rir pode ajudar a curar a doença arterial coronariana. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. O velho ditado "rir é o melhor remédio" pode estar certo. Segundo um estudo realizado no Rio Grande do Sul, pessoas que dão risadas com frequência expandem o tecido de dentro do coração. Isso aumenta o fluxo de oxigênio pelo corpo. Os cientistas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre aplicaram testes em 26 adultos com 64 anos em média. Para que os benefícios do riso sejam observados no organismo, o paciente precisa assistir a filmes de comédia ou a programas na televisão. Valem também shows ao vivo. Encontros com grupos de amigos ou de familiares também são estimulados para dar aquela boa gargalhada e garantir uma vida mais saudável. Tudo isso pelo menos 2 vezes por semana. Quem explica a análise é o cardiologista Ricardo Stein, que faz parte da equipe de pesquisa. A partir do ano de 2010, começamos a recrutar pacientes com entupimento de artéria do coração que estavam estáveis clinicamente, usando seus remédios, vivendo a sua vida. A maior parte deles já tinha ganho uma molinha no coração, um que outro tinha feito cirurgia cardíaca. Durante 3 meses, metade dos participantes foi convidada a assistir 2 programas de comédia diferentes, de 1 hora de duração por semana. A outra parte assistiu a 2 documentários com assuntos mais sérios, sobre temas como política ou meio ambiente. O resultado obtido foi surpreendente. Que a terapia do riso, a risoterapia, que dar uma risada genuína, ou seja, uma daquelas gargalhadas agudas, né, elas aumentam a capacidade desses pacientes em ganho funcional. O grupo que foi elegível para risoterapia aumentou em 10% em 3 meses, após 24 sessões, a sua capacidade para exercício. Além da melhoria das condições de saúde, equivalente a 3 meses de reabilitação cardíaca com exercícios, os pacientes que participaram da pesquisa tiveram outros benefícios. A gente mostrou também que os vasos, eles têm, a parte de dentro dos vasos chama endotélio, e que uma função independente desse endotélio melhorava nessas pessoas que eram submetidas à risoterapia, mostrando que, de alguma forma, o vaso também pode ter algum benefício com a risoterapia. Por fim, nós coletamos marcadores de inflamação, e a gente sabe que a inflamação está muito ligada à placa de gordura nas artérias do corpo da gente. E que pelo menos um marcador inflamatório, que tem um nome esquisito, chamado VICAN, modificava naqueles indivíduos que tinham sido submetidos à risoterapia. Segundo o cardiologista, apesar dos resultados positivos, ainda são necessários mais estudos sobre o tema. Mas uma coisa é certa, é preciso rir mais para viver mais e melhor. Existem alguns dados em quem tem coração fraco, diabetes.
Existem dados em quem sofre do pulmão, que tem bronquite ou efizema. Então, a risoterapia parece ter impacto em um diferente espectro de doenças. Uma gargalhada genuína parece consumir em torno de 10 a 20 quilocalorias. Ou seja, rir talvez possa ajudar a emagrecer. Claro que parece uma piada, mas dá vontade de rir, né? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você e até segunda.